Olá, Teixeirense, eu sou a Daniela Barreiros, membro do Jornal Teixeira Mais, e sejam bem-vindos a mais uma entrevista da Alumni Week. Hoje estamos aqui com... Olá, eu sou a Cristina, estou no primeiro ano de licenciatura e estive em Economia na Teixeira o ano passado. Estou a fazer licenciatura primeiro ano em Economia na Nova SV. Cristina, como é que foi a tua decisão de escolheres este curso? Como é que tu percebeste que era este o curso que tu querias? Eu, quando estava no nono ano, não sabia muito bem o que queria, depois decidi que ia para a Economia porque tinha muitas saídas por causa da matemática A. E depois, pronto, tive a disciplina de Economia, percebi que gostava mesmo de Economia, então pronto, acabei por decidir Economia. Acho que deste muito bem, parece um curso muito Ok. interessante. O que é que tu estás a achar do curso? Fala-nos um bocado sobre o curso, sobre a universidade. Então, sobre o curso em si, é um curso um bocado exigente, por estar na Nova, tem muita matemática. Já sobre a Nova em si, estou a adorar por enquanto. E sim, no geral, qual é que é a melhor e a pior parte do teu curso? A melhor parte é termos uma certa independência de podermos escolher as cadeiras que queremos à hora que quisermos. A pior parte são os midterms ao sábado, que são tipo os testes e as frequências, o que não Yeah. nos permite, ou é muito mais difícil, ir a casa para Portimão, assim. Pronto. Mas essas frequências são muito frequentes, digamos assim. Sim, são praticamente todas as semanas, às vezes temos pausas, mas, por exemplo, eu tenho 3 semanas seguidas só de frequências ao sábado. Pois isso não dá lá muito jeito para ouvir. Pois. Pronto. E já falaste, estás na Nova, como é que está a ser? Quais é que são as atividades extracurriculares que vocês têm? A Nova está sempre nos holofotes, está sempre a fazer um monte de coisas. Ahm, Conta-nos sobre a praxe, sobre algum clube em que tu estejas. Então, o engraçado da Nova é que há sempre alguma coisa a acontecer todos os dias, até ao mesmo tempo, por exemplo, está a haver um evento numa sala, mas no avião está a haver outra coisa completamente diferente. É sempre uma surpresa ir todos os dias para lá. Na questão de clubes, existem imensos clubes, existem 20 ou mais clubes. Eu pessoalmente estou num clube que é a Nova Luxury Society, mas existem clubes para todos os gostos, praticamente. E em questões de atividades extracurriculares, também, como estava a dizer, existem sempre eventos a acontecer, seja formados pelos clubes ou pela ICU. E em questões de praxe, uma coisa muito diferente da nova, da praxe da nova para as outras universidades é que a praxe da nova não é uma praxe tão intensa e é uma praxe não suja, ou seja, não há aquelas lambuzeiras, aqueles ovos partidos, aquelas sujeiras todas. Sim, pelo facto dessa reputação de ser uma escola mais internacional. Apesar da praxe ser 100% em português. Por isso não há estrangeiros na E o praxe, teu curso é em pelo português? visto. O teu curso é em português? O primeiro ano, não, mais ou menos, porque o primeiro ano nós podemos escolher entre 100% português, misto ou 100% inglês. Mas a maioria acaba por escolher 100% inglês porque obrigatoriamente as cadeiras de segundo e terceiro ano são inglês. Ok. Então o teu curso vai ser todo feito em inglês. A tua licenciatura, pelo menos. Sim, sim, eu pessoalmente estou em 100% inglês. E achas que é tipo achas que poderia ser mais fácil se fosse em português? Acho que a adaptação foi um bocado difícil, né? Porque no secundário tipo, era em português. Sim, por exemplo, ter cadeiras em cálculo em inglês e ainda mais fazer apresentações orais sobre cálculo e sobre matemática em inglês, usando, por exemplo, a square root, coisas que eu não sabia como é que se falava em inglês, é diferente. É um choque ao início, mas depois habituas, porque depois acaba por ser mais do mesmo, sempre o mesmo vocabulário. Um, e sim, de certa forma ia ser mais fácil se fosse em português. O problema é que podes vir a utilizar os conteúdos que aprendeste no primeiro ano, no segundo ano e no terceiro, e meio que depois não acaba por compensar. E sem ser essa parte do inglês, como é que foi a tua adaptação à faculdade e a Lisboa? Tu não és de não era em Lisboa, pois não?
Isso é fora. Eu estou em Carcavelos, o que é tipo os arredores de Lisboa. Não é Lisboa, Então, Lisboa cidade. Ah, esse facto de eu viver em Carcavelos e não em Lisboa, em cidade, tem pontos positivos e negativos, por exemplo. Não há essa coisa tão. Não há esse de apanhar o metro, de estar sempre na pressa, de viver em Lisboa, essa pressa que os lisboetas têm. Mas ao mesmo tempo não há muita coisa para fazer a não ser ir para a Nova e ir à praia, ou seja, a tua vida passa a ser a faculdade. Um, e em termos de adaptação, como a maioria dos cursos, acredito, o primeiro semestre é o mais difícil, também porque as cadeiras são mais difíceis. Por exemplo, nós tivemos Cálculo 1, que é a cadeira mais difícil de todas, no primeiro semestre. No segundo semestre continuamos a ter Cálculo 2, que também é matemática, mas supostamente é mais fácil. Mas sim, acaba por ser um choque também porque viver sozinha é completamente diferente de viver com os pais, não é? Mas é assim, faz parte da evolução e do crescimento, ou seja, é uma coisa fazível, eventualmente. sim, no fundo, toda a gente que vai para fora nem vai passar por isso. A maior parte, se calhar, dos teus colegas também está Sim, deslocado, sim. só está num processo de adaptação. Ou teve. E assim o curso, tipo, e a nova em si, correspondeu com as tuas expectativas? Sim, diria que correspondeu, como também superou. Eu não sabia que havia tantos eventos a acontecer, que a Nova realmente tenta acolher os alunos, de certa forma, com vários tipos de atividades. Existem pessoas que trabalham especificamente para ajudar os alunos que, por exemplo, estejam em alguma fase difícil ou assim. Um, Também conheci pessoas incríveis. O curso em si também é o que eu estava à espera de ser uma coisa desafiante, não é? Por isso, sim, diria que com certeza. E as pessoas em Sina Nova, tipo os alunos e assim, como é que é o ambiente entre os alunos, os professores, mesmo os alunos consigo, tipo os alunos entre alunos? Entre os alunos e professores, diria que, ok, que não é a mesma coisa que entre alunos e secundários, também porque nós temos os professores teóricos que dão aquelas aulas para imensa gente, mas também há aqueles alunos das teórico-práticas, em que pronto, são salas mais pequenas, mas diria que existem imensos professores bons, e eles, pronto, tentam ajudar-te, não é? Não diria que houve algum problema, não tenho nada a dizer mal acerca disso. E entre os alunos em si, ahm, por ser uma escola enorme, pronto, também existem os de licenciatura e os de mestrado, mas diria que eventualmente existem imensas pessoas com diferentes tipos de gostos, que vieram de países completamente diferentes, e é muito incrível ver essa diversidade também. E a maioria fala inglês, ou seja, também tem uma certa mente aberta, são pessoas muito inteligentes e com uma mente aberta, pronto. Basicamente é isso. Então, no fundo, é uma escola que dá para tu conheceres um monte de culturas, mesmo sendo uma escola de economia, né? Business Economics School, sim. Mesmo sendo uma escola de economia, acaba por, se calhar, ter muito mais diversidade cultural do que, se calhar, uma faculdade de letras ou assim. Sim, sim, diria que sim. Uh, existem, existem pessoas praticamente de todo o lado do mundo, uh, e com backgrounds diferentes. E assim, para quem quer ir para o mesmo curso do que tu tens algum conselho a dar? Alguma coisa que gostavas de alertar? Epá, estudei matemática. Uh, acho que é isso. E saber gerir bem o tempo, porque na nova, como eu já repeti várias vezes, já há sempre alguma coisa a acontecer. Por exemplo, queres ir a este evento ou queres participar neste clube e precisas dedicar tempo a isto, mas também tens de focar a estudar e tentar tirar boas notas. Ou seja, essa gestão do tempo é uma coisa que eu recomendo às pessoas começar a treinar, porque vai ser importante tanto na universidade como no mercado de trabalho. Tu E, sentes que vocês têm contacto com o mercado de trabalho? Que há tipo atividades e coisas para vocês conhecerem se calhar mais sobre os mestrados, para ver o que é que podem escolher, mesmo mais sobre as empresas?
Sim, completamente. Existem career fairs, que são eventos em que as empresas vêm à universidade, em que falamos com as empresas que nos interessam e perguntamos como é que é o processo de recrutamento, fazemos conexões no LinkedIn. Pronto, para o meu primeiro ano não é assim tão importante, mas para o terceiro ano acredito que seja. Depois também há certas cadeiras que procuram desenvolver certas habilidades, por exemplo, temos de fazer voluntariados, temos de saber como fazer um currículo, e isso está mesmo no. É obrigatório fazer. E, por exemplo, esta semana ainda fui visitar um escritório da L'Oréal e isso foi um evento criado pelo clube, mas o clube é patrocinado e foi criado na Nova. Por isso, sim, acredito que existem imensas, imensas oportunidades. Então isso é mesmo bom, né? Para vocês poderem começar a ver e a pesquisar as coisas todas e tipo, se começarem também a organizar e a pensar nos mestrados ou mesmo logo no mercado de trabalho. Agora voltando um bocado aos tempos da Teixeira, tu cometeste assim algum erro no secundário que queiras alertar ou que te tenhas arrependido? Diria que essa parte da má gestão do tempo, não era um tempo bem gerido e eficiente, porque no secundário é um ritmo muito mais lento, ah, as avaliações demoram mais tempo, o conteúdo é dado de forma mais lenta, não é? Pronto, na universidade é completamente diferente, é muito mais acelerado, as pessoas esperam que tu já percebas independentemente, de certa forma, e se tiveres alguma dificuldade, que vais ser tu a procurar. Um, Entenderes, ou por exemplo, vais a office hours, mas tem de ser de ti, tem de partir de ti, mas tens de ter essa certa independência, ou seja, um, se calhar uma coisa que eu gostava de ter desenvolvido melhor no secundário era essa eficiência na gestão do tempo e nessa certa independência. Faz todo esse sentido. Mas também acho que é normal nós não termos essa necessidade e na altura não pensarmos nisso, tipo agora no secundário. Né? Porque não precisamos, no caso. Como tu disseste, no secundário as coisas são Yeah, muito não precisamos. mais lentas. Não precisamos. Ah, e assim, quais é que para ti foram as maiores diferenças entre o secundário e a universidade? Foi tudo, praticamente, desde a língua em que eu aprendi as coisas, não é? Como as próprias pessoas, não é? Porque agora dou-me com pessoas que partilham mais dos mesmos gostos que eu, como o próprio ambiente, a forma como eu aprendo. Antes era um livro, agora é tudo online. Os meus próprios testes e midterms são online. Ah, é tudo diferente, praticamente. Mas o que importa é, pronto, vamos nos adaptando e se calhar essa diferença depois até vai ser útil mais para o mercado de trabalho, né? Porque as coisas são muito mais online agora e ainda por cima se estás se estás só em inglês, vais ter muito mais oportunidades para ir trabalhar para o estrangeiro, se calhar, e até para fazer mestrados no estrangeiro e para estares em contacto com o resto do mundo, digamos assim. E tiveste assim algum professor na Teixeira que te marcou? Houve vários, acho que principalmente a minha professora de matemática, não é? Porque é que faz mais falta. Mas também aprendi imensa coisa com os meus outros professores, seja os professores de. Aprendi muito com as minhas professoras de geografia, os meus professores de filosofia, economia, ahm, pronto, e português até. Pronto, acho que não há um específico que me lembro. Acho que todos igualmente, não é? E na Teixeira temos essa sorte de ter bons professores e assim agora para finalizar, o que é que tu sentes mais falta na Teixeira? Mais falta da Teixeira? Se calhar um certo sentido de casa e de saber o que é que me espera, de ir para a Teixeira e meio que estar sempre com as mesmas pessoas. Na universidade não é o mesmo. Estou sempre a trabalhar com pessoas diferentes, sempre a falar com pessoas diferentes, porque é uma escola muito, muito grande, é um bocado difícil. Um, eu sinto essa falta de chegar à escola e saber que me vou sentar naquele lugar, e que eu conheço este professor já há um bom tempo, essa certa familiaridade, é essa a palavra. De saber o que é que me espera e de saber que vou para casa dos meus pais, desde pequena ter passado pela escola e saber que um dia vou estudar cá.
Esta foi mais uma entrevista da Alumni Week. Espero que tenham gostado. A Alumni Week é uma parceria entre os Notas Ser Mais e a Associação de Estudantes deste ano. E é isso. Tchau! E assim, uma entrevista de 40 minutos, porque é assim, há muita coisa para falar, não te preocupes. Quem vir, acho que vai ficar esclarecido. Quem. Pronto, acho que está bom. Acho que sim.